Gênesis 16 nos diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome de Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, chamou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede, segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: De onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois, disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-Lai-Roi e está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho que lhe dera Agar chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Senhor, quero te agradecer por mais uma vez estarmos diante de ti na tua casa, com a tua palavra aberta diante de nós. Fala conosco agora nesse instante através do teu Espírito. Dê, Pai, entendimento a estes meus irmãos e a todos aqueles que ouvirem esta mensagem. Que o Senhor ilumine, Senhor, seus corações e suas mentes. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quem aqui nunca tomou uma decisão precipitada? Quem aqui nunca pensou estar fazendo a coisa certa e no tempo certo, e depois que você fez aquilo, depois que o tempo passou, você percebeu que você se precipitou e você se arrependeu daquilo, porque aquilo lhe trouxe graves consequências. Todos nós, meus irmãos, acredito eu, em algum momento de nossas vidas já nos precipitamos. Já tomamos decisões que desagradaram a Deus, que foram contra a vontade de Deus, e colhemos consequências das nossas decisões. E sofremos com as nossas decisões e fizemos com que outras pessoas próximas a nós também sofressem com as nossas decisões. Graças a Deus, que Deus demonstra a sua misericórdia e a sua graça sobre nós. E Ele não nos trata segundo os nossos pecados, conforme nós lemos lá no Salmo 103. Apesar dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, apesar da nossa precipitação, Deus nos ama. E Deus nos restaura. E Deus usa tudo isso para a glória dEle. Uma coisa que muita gente não entende ou não quer aceitar, é que Deus tem sob controle todas as coisas.
até as coisas ruins, até os nossos pecados fazem parte do plano de Deus. É claro que Deus não move nenhum de nós, ninguém a pecar, mas os nossos pecados fazem parte dos seus planos. E quando pecamos e nos arrependemos, Deus demonstra em nossas vidas a sua graça e a sua misericórdia. É assim na igreja. É como eu falei ontem, no sermão de ontem à noite, falei também hoje de manhã. Igreja, meus irmãos, é formada por gente. E onde tem gente tem problema, porque onde tem gente tem pecado. E Deus demonstra a sua graça, a sua misericórdia sobre pecadores, sobre pessoas que erram, pessoas que se precipitam nas suas decisões. Deus demonstra a sua graça até mesmo sobre aqueles que não fazem parte do seu povo. Existe uma graça chamada de graça comum. O que é a graça comum? Graça comum são as bênçãos que Deus dá a todas as pessoas, sejam elas crentes ou não crentes. A graça comum é o sol, é a chuva, é o trabalho, é a família, é o casamento, são os bens materiais, é a saúde. Deus dá isso a pessoas, tanto crentes como não crentes. Mas a sua graça especial, o perdão de pecados, a restauração da nossa vida, através do seu Filho Jesus Cristo, Ele dá, aliás, somente ao seu povo, somente aos seus eleitos. E no livro de Gênesis que nós temos estudado, meus irmãos, nós temos visto o princípio desse povo, o princípio de todas as coisas, o princípio do mundo, a criação de tudo. Nós temos visto o princípio do povo de Deus depois que o homem pecou no jardim do Éden, e nós vemos ali as duas linhagens que saíram de Adão e Eva. A semente da mulher, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, o povo da aliança, e a semente da serpente, o povo inimigo de Deus. E a gente vê que estes dois povos, eles convivem no mundo. E a gente viu que Deus escolheu um homem para que desse homem o seu povo no futuro saísse, Abraão. E a gente tem visto, meus irmãos, a promessa de Deus dada a Abraão. E desde o capítulo 12, nós temos acompanhado a história de Abraão e nós temos acompanhado que Deus, Ele sempre lembrava Abraão da sua promessa. Sempre lembrava Abraão que Abraão teria uma herança, que Abraão teria um herdeiro. Acontece que Abraão já era idoso, sua esposa Sara também idosa, e para piorar a situação, Sara era estéril. Ela não poderia dar filhos a Abraão. Mas vejam, meus irmãos, Deus, Ele usa situações impossíveis aos homens para manifestar o seu poder. E Deus nos dá, aliás, as suas promessas e nos faz esperar para que a gente exercite a nossa fé. O que é a fé? Hebreus nos responde, Hebreus capítulo 11. A fé é a certeza daquilo que você espera. Eu não sei se você sabia, mas no céu não haverá mais a necessidade de fé. No céu não vai ter fé. No céu não vai ter esperança. A única coisa que vai ter no céu é amor. O amor entre Deus e o seu povo. Entre o seu povo e Deus. Mas por que não vai ter mais fé? Porque se a fé é a certeza de fatos que se esperam, tudo que a gente espera já vai ter se cumprido. Todas as promessas de Deus na sua palavra já haverão se cumprido. Não vai ter mais nenhuma promessa a se cumprir. Não vai precisar mais de fé. Mas enquanto nós vivemos nessa terra, meus irmãos, Deus nos faz esperar pelas suas promessas, pelo cumprimento das suas promessas, para que a gente fortaleça a nossa fé. E Deus fez Abraão e Sara esperarem pelo filho. Deus, Ele fez eles esperarem durante muitos anos por aquele filho. No domingo passado, queridos irmãos, nós vimos Gênesis capítulo 15,
quando Deus, mais uma vez, relembrou Abraão da promessa desse filho. Só que Abraão, ele pergunta para Deus, você vai se lembrar, quem seria o seu herdeiro? Ele não tinha filhos. E ele fala, Senhor, o meu herdeiro vai ser Eliezer, o meu criado, o meu escravo, o meu servo? Tendo em vista que naquela época a lei permitia isso, lembra? Que um homem rico que tivesse posses e que não tivesse filhos, ele poderia deixar herança para um escravo, para um servo. E aí o que Deus faz? Deus fala o seguinte, não, o seu herdeiro vai ser um filho nascido de ti. Você vai ter um filho, Abraão, vai nascer de você, do seu sangue, da sua carne. E Abraão crê na promessa de Deus. Abraão é justificado pela sua fé. Vejam o ápice da fé de Abraão no capítulo 15 de Gênesis. Mas quando a gente chega no capítulo 16, nós vemos esse homem crente, não somente crente, mas o pai da fé de todos os crentes. O apóstolo Paulo, ele fala isso lá na carta aos Gálatas. Ele é o pai daqueles que creem, porque o mesmo Deus que Abraão creu, você e eu cremos. Abraão creu no impossível, nós também cremos nos impossíveis, nas promessas de Deus. Abraão fraqueja aqui no capítulo 16. Abraão demonstra incredulidade aqui no capítulo 16. E Abraão e Sara tomam uma decisão precipitada e fazem muitas pessoas sofrerem, eles mesmos sofrem. E as consequências do pecado deles vêm até hoje, conforme a gente vai explicar daqui a pouco. Então é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. As nossas decisões precipitadas e as misericórdias de Deus, a graça de Deus. Veja o versículo 1, diz o seguinte: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Veja, o narrador aqui, Moisés, que foi quem escreveu Gênesis, ele destaca, ele diz que Sarai, que era o nome original de Sara, né? Ela era a mulher de Abraão, era a esposa de Abraão. E era esperado de uma esposa naquela época que desse muitos filhos ao seu marido. Um homem abençoado era um homem que tinha muitos filhos da sua esposa. Você se lembra de Jó? Jó era um homem abençoado, reconhecido entre as outras pessoas, porque ele tinha 10 filhos. Sua esposa tinha dado para ele 10 filhos. Porém, a esposa de Abrão não havia dado nenhum filho para ele. E aquilo pesou no coração de Sara. Aquilo entristeceu o coração de Sara. Sara, ela cria em Deus. Sara era uma mulher crente, assim como as irmãs aqui, assim como todos os irmãos. Era uma pessoa crente. Mas a demora do cumprimento da promessa de Deus fez Sara tomar uma decisão precipitada. Que decisão foi essa? Continua o versículo 1. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Sara reconheceu que ela não tinha filhos pelas mãos de Deus. O Senhor me impediu. Mas vou resolver esse negócio. Ela diz: Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Olha o que Sara fala. Sara diz o seguinte, fala assim: meu marido, vem cá, Deus não me deu filhos, já estou idosa, sou estéril. Vamos fazer o seguinte, eu tenho uma serva, egípcia, Agar, a minha serva, toma ela para você e tenha filhos com ela. E esses filhos serão meus. Ela diz, olha o final do versículo 2, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Pode parecer absurdo para mim e para você essa atitude de Sara, e é absurda mesmo. Que esposa tomaria uma empregada, uma serva, e daria para o seu marido e falar assim: olha, se relaciona com ela, tenha filhos com ela. Só que acontece o seguinte, aquilo era aceitável naquela época. Era absurdo, sim, mas naquela época não era absurdo. Haviam leis em que mulheres que fossem estéreis,
elas poderiam pegar a sua serva particular, não era qualquer escrava, não era qualquer serva, era a serva particular dela, a que estava sempre junto com ela. E ela poderia dar ao marido, para o marido ter filhos com ela, e os filhos daquela relação seriam adotados pela patroa, pela senhora. Por isso que Sara fala, me edificarei com filhos por meio dela. Então era uma coisa comum, aceitável, legal, estava na lei isso. Por mais absurdo que possa parecer para a gente. Assim como existiam leis que permitiam que Abraão nomeasse Eliezer, o seu escravo particular, como o seu herdeiro, Sara poderia fazer isso perante a lei. Tanto que mais tarde, lá em Gênesis capítulo 30, foi o que Raquel fez. Raquel, ela também era estéril, lembra? O que ela fez? Ela pega a sua serva Bila, entrega para Jacó e fala, tenha filhos com ela, e esses filhos vão ser meus. Eu acho que nenhuma esposa aqui faria isso, né? Mas observa uma coisa. Por mais que fosse normal isso naquela época, aceitável, legal, por mais que as pessoas não vissem nenhum problema com essa atitude de Sara e com a concordância de Abraão, havia um problema. Qual era esse problema? O problema é que nem Sara, nem Abraão consultaram a Deus se essa era a decisão a ser tomada. Você pega o capítulo 16 e em nenhum momento você vê Abraão conversando com Deus, orando a Deus. Em nenhum momento você vê Abraão falando com Deus, nem mesmo Sara. Abraão, ele perguntou no capítulo 15, Senhor, vai ser o meu servo Eliezer o herdeiro? Ele perguntou. Por que ele perguntou? Porque era uma coisa que podia ser feita. Às vezes, meus irmãos, a gente toma decisões que a gente acha que são corretas, que perante a sociedade é correta, que todo mundo, as pessoas podem até te aconselhar, olha, faz isso mesmo, é a melhor coisa para você fazer. Só que a gente ouve pessoas, conversa com pessoas, ouve o nosso coração, e lembra que a Bíblia fala do nosso coração? Ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Só que você não ouve uma pessoa, você não ouve a Deus, você não fala com Deus, você não pergunta, Senhor, eu quero tomar essa decisão, mas é a tua vontade? Isso vai te agradar? Isso vai trazer bênção para a minha vida e para a vida de outras pessoas? É isso que o Senhor quer? Porque Sara e Abraão não consultaram a Deus, meus irmãos, eles colheram frutos amargos. Eles colheram frutos amargos. Eles fizeram uma coisa que era normal naquela época, mas eles colheram frutos amargos. Qual o fruto amargo que eles colheram? Olha lá, versículo 4. Olha só, no versículo 3 diz que Abraão então tomou Agar para si, se relacionou com ela e ela engravidou. Ela concebeu, versículo 4. Vendo ela que havia concebido, o que ela fez? Foi sua senhora por ela desprezada. Sabe o que Agar fez? Quando Agar descobriu que estava grávida, ela menosprezou a sua patroa, a sua senhora. Imagina a seguinte situação. Não devem ter sido essas as palavras que Agar usou, mas foi mais ou menos assim. Quando Agar descobriu que estava grávida, ela chegou para Sara, sua senhora, sua patroa, e falou, tá vendo, Sara? Você não é capaz de dar um filho para o seu marido. Você não tem capacidade de engravidar do seu marido. Eu fui lá uma vez e engravidei dele. Imagina isso, você, minha irmã, esposa, se ouvisse um negócio desse? Se ouvisse uma afronta dessa, você ia ficar muito brava. E Sara ficou. Tanto que, no versículo 5, ela foi cobrar Abraão e botou a culpa em Abraão. Ela disse o seguinte, seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Fala, Abraão, a culpa é sua. Seja sobre ti, sobre a sua cabeça.
a culpa é sua, a responsabilidade é sua. Eu te dei a minha serva para possuir-lhes, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Então, Sara, assim como Eva levou o seu marido a pecar, e assim como Eva, Sara também transferiu a responsabilidade. Sara tomou uma decisão precipitada. Sara, ela fez uma coisa que na sociedade podia se fazer, só que ela não consultou ao Senhor. Qual foi o resultado? Ela foi desprezada, ela foi humilhada pela sua serva. Ela brigou com o seu marido, ela cobrou o seu marido. E não somente isso, Abraão, ele foi passivo o tempo todo. Abraão foi um banana, um marido banana. Abraão deveria, meus irmãos, ter levado a sua esposa quando ela pensou na possibilidade de dar a escrava para ele, ter um filho com ela, e falar: vem cá, Sara, tudo bem, isso pode na nossa sociedade, tem lei, mas essa é a vontade de Deus. Eles não tinham Bíblia. Eles não tinham Bíblia. Hoje nós somos mais privilegiados do que Abraão e do que Sara, porque nós temos Bíblia. Mas eles não tinham a palavra de Deus escrita. Mas eles podiam orar. Eles podiam consultar o Senhor. Por isso, tome cuidado. Tome cuidado com as decisões, porque você pode se machucar e machucar pessoas. Sara foi machucada. Abraão não foi homem. Vejam, meus irmãos, as esposas, elas são bênção na vida dos seus maridos. Ai de mim se eu não falasse isso com a minha esposa aqui na minha frente. São bênção. Aliás, em Provérbios 18, 22, o sábio escreveu o seguinte: o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Provérbios 18, 22. Eu li esse versículo para Ana antes de dar o primeiro beijo nela, antes de começarmos a namorar. Eu falei assim: eu achei a esposa. Então as esposas são bênção. Mas perceba o seguinte: tanto maridos como esposas são pecadores. Sara era uma mulher crente, só que era uma pecadora. E quando ela chegou com essa decisão para Abraão, Abraão deveria ter levado essa decisão ao Senhor. Maridos, não se esqueçam de cuidar de suas esposas, inclusive espiritualmente. Levando as suas decisões, levando os seus pensamentos, levando suas vidas ao Senhor. O mesmo vale para as esposas, mas o marido é chamado a ser o cabeça do lar. E Abraão não foi o cabeça nesse episódio, nesse momento. Sara sofreu, ele lavou as mãos, e Agar, a mãe do filho de Abraão, também sofreu, porque quando Abraão falou para Sara o seguinte, versículo 6, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer, ou seja, ele falou assim: a serva é tua, resolve você com ela, faz o que você quiser. O que Sara fez? Final do versículo 6, Sara humilhou-a e ela fugiu da sua presença. A palavra aqui para humilhou é a mesma palavra hebraica usada lá em Êxodo para os maus tratos que os egípcios infligiam contra os israelitas. Foi uma humilhação muito grande, um sofrimento muito grande que Agar passou nas mãos de Sara. Provavelmente não uma humilhação física, porque Agar estava grávida, mas foi uma humilhação mental, emocional. Então ela ficou muito humilhada e fugiu. Acontece que Agar era uma mulher rebelde. Ela não deveria ter feito isso. Ela não deveria ter se achado melhor que a sua senhora. Às vezes, meus irmãos, quando Deus nos dá melhores recursos ou melhores capacidades do que outras pessoas, nós
corremos o risco de se achar melhor do que os outros. Foi o que aconteceu com Agar. Mas vejam, tudo isso aconteceu por quê? Por causa de uma decisão precipitada de Sara. Deixa eu dar uma ilustração aqui, um exemplo. Imagine uma moça, uma jovem, crente, e ela deseja se casar. Ela quer se casar. Ou então imagine um rapaz também, tanto homem como mulher. Crentes, eles desejam se casar. E eles oram a Deus e pedem: Senhor, me dá uma esposa, me dá um marido. E o tempo passa, 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 passa. E esse jovem não encontra na igreja, seja na igreja dele ou em uma outra igreja evangélica, uma prometida, uma esposa. Ele não encontra. E o tempo passa, passa. Essa moça, da mesma forma, não encontra na igreja o marido que ela está pedindo ao Senhor. E o tempo passa. O que essa pessoa resolve fazer? Tanto seja ele um rapaz, seja ela uma moça. Vou procurar no mundo. Afinal, no mundo a oferta é maior, no mundo tem mais rapazes, tem mais moças. Vamos lá. E essa pessoa então encontra o marido, a esposa, no mundo, se casa com ela e pensa: pronto, resolvi o problema. Deus respondeu a minha oração. Bota até Deus no meio, né? Deus respondeu a minha oração. Só que veja, a palavra de Deus, ela é bem clara, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a respeito de casamento. A palavra de Deus, ela é clara que o cristão deve se casar com uma pessoa cristã. Um rapaz crente deve se casar com uma moça crente. Uma moça crente deve se casar com um rapaz crente. Quando isso não acontece, vem sofrimento por uma decisão precipitada. Aí você pode falar: mas pastor, tem crentes que acham isso normal, tem até pastores que acham isso normal. Na época de Sara e de Abraão, meus irmãos, a mulher estéril dar a sua escrava para o marido ter filhos, achavam isso normal, mas não era a vontade de Deus. Não é porque o mundo acha normal que isso seja vontade de Deus. E às vezes, como eu disse, você pode tomar uma decisão precipitada, seja no seu casamento, seja no seu trabalho, seja em que área for da sua vida, que você vai colher frutos amargos. Como Sara colheu, Abraão colheu e até a própria Agar colheu, porque ela também se precipitou. Qual foi a precipitação de Agar? Ela falou que não devia. Ela tinha sim a capacidade de gerar filhos, mas ela não deveria, como dizem, jogar isso na cara de Sarai. Não deveria ter feito isso. Mas, meus irmãos, apesar de todo esse pecado, tanto da parte de Sara, Abraão e da própria Agar, como eu disse, Deus é misericordioso. Deus é gracioso. Deus, ele foi gracioso com o casal Abraão e Sara. E mais tarde, que a gente vai ver nos próximos domingos, né? Mais tarde, Deus finalmente deu um filho àquele casal, no capítulo 21. Só que demorou 25 anos. Sara não aguentou esperar 10. Não aguentou esperar 10. E ela tentou resolver do jeito dela. Quantos anos você está esperando para que Deus cumpra as promessas dele na sua vida? Tem mais ou menos de 10? Talvez tenha menos, talvez tenha mais, talvez tenha exatamente 10, desde que você começou a orar. Mas creia, não se precipite, não tente dar um jeitinho, não resolva do seu jeito. Agora, se você já se precipitou, saiba que Deus, ele é misericordioso.
Lembra daquilo que a gente leu no Salmo 103? Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Em Cristo Jesus, Deus olha para nós com olhos de misericórdia. Deus teve misericórdia de Abraão e Sara e mais tarde deu um filho para eles, o filho da promessa. E é interessante que nesse texto aqui, Deus demonstrou a sua graça, graça comum, não a graça salvadora, mas graça comum, sobre Agar também, sobre o filho dela, Ismael. Deus demonstra a sua graça comum, lembra que eu falei sobre graça comum? Bênçãos que Deus dá a todo quanto é tipo de pessoa, mesmo aos não crentes. O texto aqui, meus irmãos, do versículo 7 até o versículo 14, fala de um encontro que Deus teve com Agar no deserto. É interessante no final do versículo 6, que depois que Sara humilhou Agar, por culpa da própria Agar, lembra? Agar ela foi soberba com Sara, ela fugiu. Quando você pecar, não ache que a fuga é a melhor solução. Às vezes as pessoas pecam e querem fugir, querem se esconder, querem esconder os seus pecados. Só que o Salmo 139, meus irmãos, no Salmo 139, Davi diz que não há como fugir de Deus. Diz assim, versículo 7 ao versículo 12: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde me fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá de me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Agar tentou fugir, Deus encontrou com ela. Diz aqui que é o anjo do Senhor. Nós não sabemos exatamente quem era essa figura. Alguns estudiosos vão falar que era o próprio Jesus, outros vão falar que era o anjo Gabriel, mas seja como for, era um representante de Deus. E ele chega para Agar e pergunta para ela: para onde você está indo? Versículo 8. De onde você vem, para onde você vai? Agar tinha privilégios na casa de Abraão e de Sara. E agora ela fugia. E o que o anjo diz para ela? Versículo 9. Volta para a tua senhora e humilha-te sob as tuas mãos. Quando você pecar, volte, arrependa-se. Peça perdão, humilhe-se diante de Deus. Humilhe-se. Às vezes, meus irmãos, nós somos como Agar, prepotentes, arrogantes, queixo duro. E Deus nos chama ao arrependimento. E quando a gente se arrepende, meus irmãos, nós recebemos bênçãos muito maiores do que as bênçãos que Deus deu a Agar. A bênção que Deus deu para Agar foi que aquele filho nascesse, daquele filho viesse uma descendência. Só que a bênção que Deus dá ao seu povo, mediante o arrependimento, é o perdão de pecados em Cristo Jesus. Então, mesmo que você tenha tomado decisões precipitadas na sua vida, mesmo que talvez você tenha tentado fugir das suas responsabilidades, como Abraão fugiu, foi um marido banana, mesmo que talvez você tenha tentado fugir como Agar fugiu diante do pecado, ao invés de aceitar as consequências do seu pecado, humilhe-se diante de Deus, confesse o seu pecado. E eu encerro. Seja misericordioso, assim como Deus é misericordioso. Deus, veja, Ele demonstrou a sua misericórdia a Agar. Só que, como eu falei, Agar, ela não fazia parte da família da aliança. Ismael, o filho de Agar, não era o filho da promessa. Não era o filho da aliança, não era herdeiro. Ele não foi herdeiro. Isaac foi o herdeiro. E de Isaac veio o povo de Deus, Israel, e de Israel veio Jesus, o Messias que nos trouxe a salvação. Mas até aos ímpios Deus demonstra a sua graça. Sabe qual foi a graça que Deus deu? A graça que Deus deu a Agar?
que de Ismael, ele fala aqui no versículo 10, sairia uma descendência numerosa. Sabe quem que é essa descendência numerosa? O povo árabe. O povo árabe. Os islâmicos, os muçulmanos, que até hoje são inimigos dos judeus. Quando você vê na televisão aquelas guerras lá na região do Oriente Médio, na região da Palestina, onde está Israel, e você vê briga entre árabes e judeus, sabe o que é aquilo? É briga de irmão por herança. É briga dos descendentes de Ismael e dos descendentes de Isaac por terra. É isso. E aí você fala, mas pastor, então os árabes são nossos inimigos, são inimigos de Deus? Os árabes, meus irmãos, assim como todas as nações, elas devem ser alcançadas para Cristo. Devem ser alcançadas para Cristo. Quando o Senhor Jesus morreu, Ele morreu por pessoas de todas as nações. Deus amou o mundo. Deus não amou apenas pessoas eleitas de Israel, mas de todas as nações, inclusive o povo árabe. O que a gente tem que fazer? Orar por essas pessoas, orar pelos missionários que estão entre esses povos e demonstrar misericórdia, amor, mesmo àqueles que não fazem parte da igreja. Foi o que Deus fez aqui a Agar. Ele demonstrou a sua graça a uma mulher que não fazia parte do seu povo, não fazia parte da aliança. O Senhor nos chama a amar até mesmo os nossos inimigos. O Senhor nos chama, meus irmãos, a amar até aqueles que nos fazem mal. Pessoas que não são da igreja. E são nessas oportunidades que Deus nos dá para falarmos do amor de Cristo a essas pessoas. Como é que você vai poder falar do amor de Cristo para uma pessoa fora da igreja, fora da aliança, se você não demonstra amor por ela? Deus nos dá o exemplo aqui. Então, queridos irmãos, que possamos desta forma também amar aqueles que não estão no nosso meio. Falar da graça de Deus àqueles que não estão no nosso meio. Confiar no perdão do Senhor. Por piores que forem as pessoas que estão lá fora, a graça pode chegar até elas, assim como chegou até nós. Por isso, que sejamos uma igreja que, apesar dos nossos pecados, apesar das vezes que nós nos precipitamos, que possamos buscar o perdão no Senhor. Se você já tomou decisão precipitada de novo e você ainda não se arrependeu, arrependa-se. Colha as consequências. Vai ter consequência. Mais tarde, a gente vai ver isso nos próximos domingos, você vai ver ainda maiores consequências na família de Abraão por causa desse relacionamento que ele teve com a escrava. Colha com as consequências. Mas Deus perdoa. Deus te limpa. Deus te liberta do pecado. E leve também essa misericórdia, esta graça às pessoas a quem você conhecer, às pessoas a quem o Senhor te enviar.